Olá, minha gente, muito bom dia. Hoje, dia 27 de outubro, estamos chegando aí ao mês de novembro, mês em que nós estamos celebrando o nosso 19º ano de estado aqui dentro do estado do Maranhão, e é um ano importante para nós, né? Nós estamos caminhando para esse novembro. Esse é o último domingo do mês de outubro e eu venho com muita alegria compartilhando a palavra, repartindo a preciosidade do Evangelho, esses recortes tão preciosos. Na verdade, nós estamos estudando o livro de Romanos, indo versículo após versículo, e nós já estamos aqui no capítulo 14. Queremos repartir esse texto com você hoje. Venho com meu querido amigo, meu irmão amado, João Silveira, nosso pastor querido. Seja bem-vindo, tenha um bom domingo, querido. Olá, meu querido bispo, olá, companheiros. E você que nos escuta, bom dia. Bom dia, e dizer a você que nós estamos aqui por vocês, trazendo aquilo que o Espírito Santo nos colocar na mente, no coração e, por conseguinte, nos lábios, para que chegue aos teus ouvidos, aos teus receptores, e a palavra de Deus tenha, de fato, efeito, guarida no teu coração. Muito bem. Gente, semana passada nós estávamos tratando do capítulo 14 e fomos até o versículo 4. Mas eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1 para a gente poder contextualizar e dar seguimento. Capítulo 14 da Carta de São Paulo aos Romanos, ok? Que na versão que eu leio, e eu leio na versão da Bíblia a Mensagem, que é uma Bíblia de linguagem contemporânea, tem me ajudado muito a comunicar as palavras do Evangelho para aqueles que, às vezes, numa língua erudita, numa versão cheia de erudição, tem alguma dificuldade de acessar o cerne, o espírito do texto, né? Então, eu tenho usado essa versão que foi editada pela editora Vida, né? Uma editora respeitada no Brasil há anos. Eu era menino e essa editora já era uma editora que editava livros excepcionais, né? Que ajudou a difundir a cultura evangélica pelo Brasil afora. Então, lendo aqui o capítulo 14, versículo 1, sim, querido. Eu queria fazer um ligeiro comentário sobre o seu comentário com relação à leitura na versão a mensagem. É que, na verdade, há muita coisa que foi escrita e permanece escrita nas linguagens mais tradicionais, eruditas, que foram escritas numa cultura vivente da época, que temos dificuldade de assimilá-lo para a cultura atual, para a nossa cultura ocidental. Eu creio que exatamente por isso, movidos, não foi apenas por um interesse, eu tenho certeza que não foi por interesse financeiro ou de outro qualquer, a não ser de esclarecer, na verdade, e trazer essa mensagem bíblica com mais clareza ao coração daqueles que... Eu, por exemplo, tenho algumas dificuldades, especialmente nesse texto. O primeiro versículo me traz uma certa dificuldade de entendimento. Não fosse buscar a razão por que foi escrito dessa natureza, a cultura da época, a quem estava sendo escrito, é meio que incompreensível para a gente entender isso. Graças a Deus que entraram não só a Bíblia Mensagem, que eu reputo uma das melhores que a gente tem para esclarecimento, outras vieram trazendo também um clarear. Talvez para muita gente arraigado no seu tradicionalismo, acha que é uma deturpação, uma desvirtuação daquilo que está na palavra, mas não é não. Eu costumo ler com duas versões ao meu lado, uma antiga e uma versão mais contemporânea, para que eu consiga entender, na verdade, o que está sendo dito. Né? Sim. Até, João, porque o Novo Testamento, por exemplo, foi escrito num grego muito comum, que era o grego koiné. Um grego que toda a já cultura... não existe mais, né? Não, já é uma não existe língua mais. morta. Mas era um grego popular, um grego comum.
que qualquer pessoa fora de Roma podia ler e entender e compreender, porque era um grego muito comum. Se a gente parte para uma linguagem mais erudita, só os eruditos têm acesso. Pois é. Quando a gente fala de beneplácitos, não é? Alguém pode dizer, meu Deus, que nome lindo, vou colocar no nome do meu filho, que vai nascer mês que vem. Você, Beneplácito da Silva, né? Então, assim, é uma linguagem meio que complicada, você vai ter que ler com um dicionário do lado. A proposta da editora foi facilitar, trazendo para uma linguagem mais comum, mais simples, o texto com a mesma credibilidade, com o mesmo respeito. Não tem mais uma versão, né? A gente não tem uma tradução da Bíblia, a gente tem versões dela, né? Versões. E essa daqui é uma versão muito respeitada. Então, o nosso conselho para você que nos ouve é sempre nos ouvir tendo a sua Bíblia de lado para conferir aquilo que está sendo lido. Sim. E conferir com aquilo que você talvez já tenha lido, e eu creio que sim, que pode ajudar muito. Sim, sim. Sim, vamos lá, fazer nossas conferências aqui. Capítulo 14, versículo 1, fazendo aqui a minha leitura. Recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Olha que texto lindo, cara. Recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Não os atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam. Mesmo quando parecer que eles são fortes nas suas opiniões, mas fracos na fé, tratem-nos com gentileza. João, esse texto tem me invadido o coração o tempo inteiro. Embora a gente já tenha comentado semana passada, eu quero voltar a frisar aqui que a unidade exige diversidade. Para que haja unidade, há uma exigência de diversidade. A uniformidade não é sinônimo de unidade. Eu posso estar numa cultura uniforme e estar tão desalinhado com essa cultura, né? As insurgências dentro de um quartel, que é tudo uniforme, debaixo da mesma lei, as insurgências estão ali. Eu diria que a unidade exige diversidade para que ela seja grande, para que ela seja notável. Essa diversidade será necessária. E no conceito de Paulo, na sua escrita, ele diz, recebais não com contendas e dúvidas. Sim. Ou seja, o conselho de Paulo é que se aceite essa diversidade, todavia com brandura, com entendimento. Exatamente. Eu tenho acontecido, eu fui muito agressivo no arroubo da juventude, no achar que sabia alguma coisa da Bíblia. Às vezes a gente aprende pequenas coisas e acha que já sabe tudo e se arroga de inteligente ou de capaz. E eu tenho a impressão que atropelei muita gente. Atropelei muito por conta dessa prepotência. E Paulo começa a dizer aqui que não deve ser assim. Ou seja, receba com cuidado, porque hoje eu percebo que aprendi muito. Eu devia ter aprendido muito mais com aqueles que diversificavam de mim, com aqueles que não tinham o mesmo pensamento. Sim. Há coisas que eu venho remoendo de um passado que me traz lembranças que eu devia ter agido dessa forma ou que hoje devo agir de outra forma que eu agi naquele tempo. Sim. João, acho que é Nelson Rodrigues que diz que a unanimidade é burra. Não tenho certeza se é dele, mas eu tenho certeza dessa frase, né? A unanimidade é burra. Porque onde há unanimidade, alguém estará pensando por todos. Não é todos pensando por cada um por si. É um pensando por todos. A grandeza de tudo é o pensamento diverso, né? Viva a diferença. Celebre a diferença, porque ela enriquece. João, tu imagina um mundo feito de árvores de um verde só. Roupa, tecido. Cansa a vista da gente. Percebeu que
que as estradas são cheias de curvas, não pela geografia do terreno, mas exatamente a propósito, para que não canse a vista do motorista? Sim, pega uma reta muito grande, dá um sono danado, né? Dá um sono, então ela é cheia de curva, de subidas e descidas, exatamente para te embalar, para mudar, para evitar que você caia numa rotina, num automático. Sim. E termine relaxando. Provocando um acidente. Provocando um acidente. Sim, verdade. Então, mas sobre tudo isso aqui, o que a gente tem falado, Paulo chama para uma única coisa: tenham paz nesse sentimento adverso. Sim. Recebam os outros que entendem menos com brandura. Tenham paz com eles. Porque bem aqui, na versão que eu tenho à mão, tem uma afirmação muito contundente. Não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aí lembrei de uma expressão de Salomão, quando diz assim: não oprimas o pobre porque ele é pobre, porque o Deus dele é o teu. Não oprimas o pobre porque ele é pobre, porque o Deus dele é o teu. É o que Paulo está dizendo aqui. Sim. Não oprimas aquele que não sabe ou que não pensa como tu pensas, porque Deus o recebeu como seu. Exatamente isso, João. Olha, vou para o verso 2, tudo bem? Por exemplo, uma pessoa viajada pode muito bem estar convencida de que pode comer de tudo que há na mesa, enquanto o outro, com uma formação diferente, pode pensar que o certo é ser vegetariano. Mas como ambos são convidados à mesa de Cristo, não seria desagradável se um se um começasse a criticar o que o outro comeu ou deixou de comer. Afinal, Deus convidou ambos para a sua mesa. O que você vai fazer? Cortá-los da lista de convidados? Ou interferir nesse amor? Nesse amor em que Deus, que a todos recebe. Se há correções a serem feitas, ou lições a serem aprendidas, Deus pode lidar com elas sem a sua ajuda. Ou seja, deixa Deus trabalhar, não é, João? Deixa Deus trabalhar. A gente quer dar jeito em tudo, a gente quer corrigir tudo, a gente quer corrigir o modo de pensar do outro, o modo de agir do outro, na liberdade do outro. Ou seja, a gente não deixa Deus agir, a gente quer estar interferindo o tempo inteiro na vida dos outros. Cara. E aí vem Paulo dando aquela catucada no princípio do versículo 4. Quem és tu para julgar o servo alheio? Sim, exatamente. Quem é você? O que se acha? O que você pensa que é para criticar aquele que não age, vamos dizer assim, na igreja, nos costumes? Quem és tu, é o que Paulo diz, para julgar aquele que não veste a roupa que tu acha que deve vestir, aquele que não usa o cabelo como acha que deve usar, ou aquele que usa aquilo que você não gostaria que fosse usado? Sim. Quem és tu para fazer isso? João, é que tem gente que está escrevendo a tinta de sangue aquilo que deveria ser escrito a lápis. Ou seja, está absolutizando coisas relativas. E aqui nós temos um problema, que em determinados lugares não se faz distinção entre hábitos, costumes e doutrinas. Está tudo dentro de um balaio de gato. E se você não tem o mesmo costume que o outro tem, você é limado nessa relação, execrado dessa relação. João, não faz muito tempo, eu era menino, jovem, né? Jovem. E eu vivia pregando numa igreja, em outra, sempre convidado para pregar, gostavam de me convidar, eu não era uma ameaça para eles, né? Mas, em algumas igrejas, eu era impedido de pregar porque eu usava uma barba. Eu usava uma barba, gostava da barba. Né? Jesus usava barba. Agora imagine. Sim, eu fui a uma igreja, João, em que o pastor da igreja teve que justificar minha barba com a barba de Arão.
para que os irmãos... Meu amigo, eu nunca pensei que o cara tivesse que pegar um texto bíblico sobre Arão, que era homem de Deus e tal, e associar a minha imagem, que estava com barba. Né? Em alguns lugares eu tive que tirar a barba para poder pregar, porque o desejo de comunicar o evangelho naquele lugar era tão grande em mim que eu me submeti a esse jogo infantil de homens velhos no evangelho, mas infantis no conceito da pureza e da simplicidade do evangelho, né? Revoltado às vezes, mas tirava a minha barba, dia seguinte ela estava crescendo de novo. Mas, cara, sabe, absolutizam coisas relativas. Imagina um amigo que eu teria perdido, que me aparece com um estereótipo inteiramente diferente daquele que eu era acostumado a ver e que eu usava. Aparece pela primeira vez na minha casa para ser recebido por mim, com o cabelo crescido, feito uma trança e uma barba crescida também. E se eu tivesse me posicionado no estereótipo que eu queria acreditar que era de um cristão, eu teria perdido talvez a amizade, o companheirismo, a convivência por 19 anos com um amigo que eu considero de muito boa monta. Mas o Espírito Santo mexeu na minha vida de tal forma... Deus conseguiu agir, né? Conseguiu agir. Ontem eu estava pensando sobre isso. Muitas pessoas se arraigam, até clérigos, pastores, dirigentes, mas pessoas mais comuns, porque a mulher não deve usar roupa peculiar ao homem. Beleza. Aí não vem uma questão, em que cultura? Eu falei no programa passado que eu estive em Jerusalém, onde 127 nações estavam reunidas, que era uma conferência mundial pentecostal, e todo o pessoal que vieram do FIDE vinham com a gravatinha pendurada no pescoço, mas vestido de saia. Se eu fosse morar no FIDE, eu teria que usar saia, eu teria que continuar usando calça. Então, peculiar aonde? O que é peculiar nesse caso? Sim. Aí Paulo está dizendo aqui, esqueça, deixa isso de mão. Trate com brandura, porque o Deus dele é o teu, Deus o recebeu como seu filho. Então, aí como o bispo Renato costuma dizer, você tem que ficar criticando a vida alheia, põe um punhado de pimenta, faça um bochecho, um gargarejo de e viva feliz, né? João, a coisa é tão simples e a gente fica feito meninos, atacando uns aos outros, meneando com a cabeça como se o outro fosse um estúpido, porque pensa diferente de você. Isso não quer dizer que na tua igreja você não tenha aqui e acolá, mas com cuidado, com decência. Minha esposa faz muito isso, a gente conversa. Às vezes a pessoa é uma criatura que veio da moda e qualquer coisa, e está usando roupas exageradas, que estão chamando a atenção, que isso não é agradável para a pessoa que está sendo exibida dessa forma, né? A minha esposa muitas vezes tem dito, vamos por aqui, sem querer mandar na vida de ninguém. Todavia, orientar para que essa pessoa não torne-se um objeto de visão exagerada dos outros, né? Digamos assim. Sim. Deus pode lidar com ela sem sua ajuda, e pode mesmo. Tem coisas que é preferível que Deus fale do que a gente falar, porque Deus sabe como fala, onde fala, com quem fala, né, não? Bom, vamos lá para o verso 5, que é o verso que a gente iniciaria hoje. Digamos que alguém pense que determinados dias devem ser considerados sagrados, enquanto outra pessoa, ela pensa que todos os dias são iguais. Há boas razões para cada opinião. A verdade é que cada um é livre para seguir as convicções da consciência. Vamos parar aqui, João, um instantinho. Cara, a coisa é tão simples, João. É como essa coisa de guardar o sábado ou sabatizar o domingo. Cara, tanto faz. Se eu guardo o sábado, se eu guardo a segunda, se eu guardo a terça, se eu guardo todos os dias. Se eu não guardo. Se eu não guardo.
É que para viver eu preciso viver para o Senhor, seja num sábado, seja numa segunda, seja em toda semana. Eu tinha 18 anos e o emprego que eu consegui foi num restaurante que todas as sextas-feiras fazia uma roda de samba. Uhum. E eu tinha que estar ali administrando, ajudando a administrar aquele contexto todo. E era um movimento tremendo. E aquilo me incomodou por conta daquilo que eu aprendi quando menino no tocante à vida cristã, né? Uhum. Eu procurei o meu pastor de então e disse a ele, está acontecendo isso e isso, eu faço o que? Eu peço demissão? Eu continuo lá? Ele simplesmente me disse, o teu coração como é que está diante disso? Você participando, trabalhando ali, você se anima, você se alegra, você gosta do que está acontecendo, você participa realmente da roda de samba ou você executa o seu trabalho? Não estou lá para executar o meu trabalho e aquilo não faz diferença nenhuma na minha alma, nem no meu ser, se não continue trabalhando, continue executando o seu serviço e fazendo aquilo que você sabe fazer com dignidade e que será exemplo para muitos. Então, daí eu passei a entender que, na verdade, ninguém pode criticar ninguém por isso. Não porque fulano é cristão e trabalha num motel. Uhum. Sim. Trabalha numa boate. Sim. E aí? Ou seja, o meu ponto de vista, digamos, escrupuloso, religioso escrupuloso, pode execrá-lo, né? Uhum. E Paulo está dizendo aqui, não mexa, deixe que Deus saiba cuidar dele e resolve sozinho, né? Uhum. É assim. Exatamente, João. Deus resolve sozinho, cara. Olha o que diz aqui o verso 6. O que importa em tudo é que se você guarda um dia sagrado, guarde-o por causa de Deus. Se você come carne, coma para a glória de Deus e agradeça a Ele pela picanha. Oh, meu Deus do céu. Se você é vegetariano, coma vegetais para a glória de Deus e agradeça-lhe pelo brócolis. Nenhum de nós tem permissão para legislar nesses assuntos. É a Deus que vamos prestar contas de tudo e em tudo na vida e na morte. A ninguém mais. Foi por isso que Jesus viveu e morreu e depois viveu outra vez, para se tornar o nosso Senhor sobre tudo, da vida à morte, e nos libertar das pequenas tiranias de cada um. Pequena tirania de cada um? Ai, é que Paulo entende que em cada um há um ser tirano, que tem enorme desejo de ver o outro machucado, magoado, entristecido, julgado, condenado, execrado, sepultado e não ressuscitado. E aí eu vou voltar a uma expressão que surgiu aqui no programa passado. Gente feliz não enche o saco de ninguém, né? Ah, não enche não, cara. Não enche não. Gente feliz não enche o saco de ninguém. Normalmente, essas pessoas, João, que vivem tentando interferir na vida dos outros, são pessoas extremamente infelizes com a vida que elas têm. Elas não são felizes. Elas não encontraram a sua felicidade em Deus. A sua projeção de corrigir os outros é a intenção de corrigir a si próprio quando não são incapazes de fazer isso. Sim. A coisa é tão insuportável, João, que eu tenho que entrar pela vida dos outros para poder tentar dar conta das minhas aflições. E não consegue, continua, não. Ou no mínimo eu me compenso tentando corrigir o outro, uma vez que eu não consigo me corrigir, né? Sim, sim. E é isso que acontece. Eu não consigo me corrigir, fico enchendo a paciência dos outros, atormento a vida dos outros, por causa dessa certa tirania que em mim habita. Paulo não chama de pequena, ainda bem, né? João, em alguns há pequenas tiranias, em outros há grandes tiranias. Há grandes e terríveis tiranias. Isso não quer dizer apenas no meio clérigo.
Também há em tudo quanto é lugar. Mas em se tratando da igreja, a gente tem que considerar que há tiranos na igreja também, eu repito, né? Pessoa feliz não enche o saco de ninguém. Não. O tirano, não perturba a vida de ninguém. O tirano deve estar sepultado a 7 palmos do chão, não é não? Ou deve ser o infeliz tentando encontrar sua felicidade na correção dos outros, né? Sai dessa, cara. Gente, vai ali tomar um cafezinho, gente. A gente volta já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o segundo bloco da nossa programação. Hoje, domingo 27 de outubro. Lembrando que no próximo domingo será o nosso culto eucarístico. Sim. E nós aguardamos vocês aqui com a gente. Isso, no encontro das 18h30, gente. Nós vamos estar com essa data marcada como o primeiro domingo de novembro, né? Uhum. É um domingo forte. Gente, olha só, nós já estamos aqui no verso 16 e Paulo acabou de dizer e também nos libertar das pequenas tiranias de cada um. Aí verso 16 ele diz assim: além do mais, o que você vai ganhar ao criticar um irmão? E quando você é tolerante com uma irmã? Preciso dizer que isso faz você parecer um tolo, ou algo pior. Afinal, um dia todos nós iremos nos ajoelhar para sermos julgados na presença de Deus. Sua crítica ou sua tolerância não vão melhorar sua situação nem um pouco. Leiam vocês mesmos o que as Escrituras dizem. Tão certo como eu vivo e respiro, Deus diz, todo joelho se dobrará, na minha presença toda língua dirá a pura verdade que eu, e somente eu, sou Deus. Portanto, não se metam na vida alheia. Ai, vocês já têm bastante com que se preocupar, cuidando da própria vida diante de Deus. Quero parar aqui, cara. Isso aí foi uma bomba, né, não, João? Vai cuidar da sua vida. Gente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Já tem questões suficientes para a gente tratar tanto das tiranias que nos habitam, das fraquezas que nos habitam, das dúvidas que nos cortam, da insegurança que toma conta dos nossos músculos, do medo que nos assombra noturnamente. Já tem material suficiente dentro de cada um de nós para que a gente tenha que ainda se importar nesse sentido de estabelecer críticas sobre a vida dos outros. Vai cuidar da sua vida e deixa a vida dos outros em paz. Eu não quero pegar isso aqui como é, porque no final do bloco passado, a gente deu um toque assim como se de acusatório. Mas o que eu estou vendo aqui, quando o Paulo diz na versão que eu tenho a mão, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso significa dizer que há muito que a gente tratar com a vida da gente. E eu era menino, já circulava aí uma machinha, quem cuida da vida alheia esquece da sua, né? Então, é uma machinha de carnaval, se eu não me engano. Não é um tom acusatório, mas é uma chamada de atenção para dizer, enquanto eu estou me preocupando com o que está acontecendo na vida do outro, alguma coisa deixou de ser corrigida na minha. E um dia eu me prestarei diante de Deus, eu me prostrarei para que passe em revista a minha vida e aquilo que eu fiz, como eu usei o meu tempo, se cuidando de me disciplinar ou tentando disciplinar o outro. E o que Jesus diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho para depois o argueiro do olho do teu irmão. Ele não é uma acusação, ele está dizendo, tenha cuidado, cuide da sua vida, porque essa trave que está no teu olho, esse pedaço de pau que está dentro do teu olho, pode te cegar.
Pode causar um acidente grave. Então, primeiro, vamos limpar o olho da gente, porque aquilo que a gente não está tirando da vida da gente pode se acumular e a gente pode ter dificuldade depois de resolver isso. Sim. E como vamos prestar conta diante de Deus daquilo que não corrigimos em nós, que não observamos em nós, daquelas traves que estão dentro do nosso olho e que prejudicaram a nossa caminhada, inclusive na relação com o outro. Sim. João, na verdade, passa de longe. Paulo está acusando alguém de qualquer coisa, para que não acuse ninguém de coisa nenhuma. Essa é a questão aqui. É que a gente precisa tomar cuidado, porque já há material suficiente na vida de cada um de nós para que a gente se ocupe. Essa coisa de estar se ocupando com a vida dos outros é muito penosa, é muito cansativa, e a gente acaba se tornando fiscal dos outros, né? Deus não chamou para isso, não? Eu vou ler o verso 13 aqui. Deixem de lado a atitude de querer decidir o que é certo e o que é errado para o outro. Preocupem-se em não se intrometer na vida dos outros, tornando a vida mais difícil do que já é. Estou convencido, Jesus me convenceu, de que tudo é santo em si mesmo. Nós, pelas nossas atitudes ou palavras, é que podemos contaminar as coisas. Se vocês confundem os outros, fazendo do que as pessoas comem um campo de batalha, já perderam aquela amizade, aquele amor. Lembre-se de que foi por essas pessoas que Cristo morreu. Vocês vão arriscar mandá-las para o inferno por causa de uma dieta? Não ousem fazer que a comida abençoada por Deus se torne um meio de envenenar a alma. Cara, isso aqui é muito forte, João. Isso aqui bastaria para a gente abrir mão de toda ação libidinosa da nossa parte, de sentir prazer em estar freando a vida das pessoas, condenando a vida das pessoas, nos intrometendo na vida das pessoas, para que elas façam o que a gente acha que é certo ou que é errado, não dando às pessoas a liberdade de elas serem elas mesmas, não é? Acho perigoso isso, cara, essa atitude de assumir o controle da vida dos outros. Não é o nosso papel. Como é que a gente pode envenenar a alma de uma pessoa implicando com questões alimentares? Com que se pode, não se pode. Outro dia eu estava dizendo, por uma questão de cultura, eu não como carne com sangue. Tipo, não como galinha ao molho pardo, a cabidela, não como sangue frito, não como sangue. É minha cultura. Agora, não é que com isso eu esteja condenando quem quer que seja. De se comer uma galinha cabidela, vai para o inferno. Que se fizer uma transfusão de sangue, vai para o inferno. Cada um deve viver da maneira que decidiu agradar a Deus. Isso não é uma questão de doutrina, isso é uma questão de hábitos. Hábitos alimentares, hábitos comportamentais, e não tem a ver com pecado ou deixar de ser pecado. A questão vai muito mais para cima, entende? A versão que eu tenho à mão aqui me chamou a atenção, um ponto muito precioso. Tudo que a gente lê, tudo que se vive, todas as coisas se resume no amor, é isso? Sim. E Paulo chama a atenção aqui no versículo 15, na versão que eu tenho à mão, diz assim: se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Sim. Ou seja, o meu amor é tão frágil que eu vou ofender o irmão porque come perto de mim ou porque na casa dele se faz comida com sangue, e eu reprovo ele, eu não como na casa dele, eu deixo de comer uma comida que ele fez para mim,
me convidou para comer na casa dele e por não perguntar ou por costume na casa dele ele fez isso. O amor, aí é o que o Paulo está dizendo, por causa de comida. Faça um campo de batalha, né? Se contrista teu irmão, já não anda segundo o amor. Não destruas aquele por quem Cristo morreu por causa da tua comida. Não destruas aquele por quem Cristo morreu por causa da tua comida. Eu já não digo destruir aqui, segundo a versão de Paulo, não é mandar para o inferno, ou seja, destruir quer dizer arrasar, ou acabar uma relação, cortar uma relação de amizade, entristecer alguém, fazê-lo sentir-se culpado, porque fez uma comida para esperar alguém que o convidou, e agora, não, tu fez essa comida com sangue, ou dessa forma eu não como. E o Paulo está dizendo aqui, não entristeça, não execre aquele por quem Cristo morreu, porque lá no começo do texto nós entregamos, Cristo morreu por ele e o recebeu como seu, né? João, se eu for na sua casa, você prepara um pudim para eu comer? Eu não vou comer aquele pudim, porque isso significa morte para mim, porque eu não posso ingerir açúcares com essa proporção, né? Mas isso aqui não é uma questão de uma dieta de saúde. Isso é uma questão de preconceito. Eu tenho o dever de entender, por não saber a tua dieta, a tua dificuldade por conta das comorbidades, quando você tem o dever de me explicar, eu não posso por conta disso e disso. E eu tenho o dever de entender e não forçar. Lembra que eu gosto de fazer, eu falei essa semana passada, eu gosto de fazer um creme de limão, um mousse de limão, um mousse de manga, e eu nunca trouxe para o nosso café? Sim. Por que eu não trago? Exatamente para não provocar aquele que não pode usar. Quase eu não posso trazer. Eu gosto, o Diogo gosta, mas vai provocar, porque vontade temos. Somos proibidos por uma questão de dieta, por uma questão de saúde. O desejo está lá dentro, não é isso? Sim, claro. Agora, por questão de saúde, não se pode. Eu vou provocar, vou trazer para ti. Para mim é a mesma humilhação de não comer. de comer diante de quem não pode comer. Sim. É a mesma humilhação de não comer aquilo que o outro preparou para ti por uma questão de escrúpulo, né? Sim. João, se eu sei que tem um judeu à mesa, eu não vou comer uma picanha. E nem vou trazer um porco para perto dele. Nem vou trazer um porco para perto dele. E nem posso pedir, ele vai sentar comigo no restaurante, eu não vou pedir carne de porco, alguma coisa com salame, qualquer coisa, porque eu não vou humilhar o meu irmão. Em respeito a ele, Em respeito a ele. Sim. É dever meu. Eu tenho alguns amigos que são de outra linha, outro pensamento no mundo cristão, né? E eles não tomam café. E tudo bem não tomar café. Não é um problema não tomar café. Nem é um problema tomar café. Quando ele está presente, eu não peço café para nós. Sei que eu vou ofendê-lo. É a provocação. Mesmo que ele não se sinta ofendido, mas por um princípio ético, né? Sim, claro, de respeito. Um princípio ético, né? Sim. Falar em princípio ético, eu ouvi uma expressão linda sobre a ética, quando o expressor diz assim, ética é não fazer aquilo por quanto a lei não te obriga. Ou seja, eu não sou obrigado a não fazer porque a lei me obriga. Eu não faço porque eu tenho princípio ético. Sim. Muito linda essa expressão, gostei muito. Porque a ética e a moral, né, estão distantes. A moral é posta pela própria cultura, é uma imposição. Ele diz o seguinte, essa pessoa, ele diz o seguinte, a moral e a ética são inteiramente distintas, porque se eu tenho princípio ético e eu vou morar em Dubai, mas eu tenho meu princípio ético no Brasil e não moral. Eu chego em Dubai, é permitido, se eu tiver dinheiro, ter 5, 6 mulheres, se eu quiser ter. Se a minha questão é moral, eu lá posso fazer o que quiser. Mas se o meu princípio é ético, eu não sou obrigado a cumprir a lei, mas eu faço pelo meu princípio ético, né? Sim. A ética pertence a nós, a nossa cultura pessoal, né? Bom, bem, vamos lá.
não dá para a gente envenenar a alma de ninguém por questão de comida, né? Verso 17 aqui. O reino de Deus não tem a ver com o que vai para o estômago. Entendam isso. Tem a ver com o que Deus faz com a sua vida, quando Ele a conserta e completa a sua obra com alegria. Nossa tarefa é servir a Cristo com sinceridade. Façam isso e irão matar 2 coelhos com uma única cajadada. Agradar a Deus mais que a vocês e mostrar seu valor para todo mundo. Assim, estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. Não permitam que uma discussão a respeito do que é ou não servido num jantar destrua a obra de Deus entre vocês. Já disse e repito, toda comida é boa, mas pode se tornar má se vocês a usarem mal, fazendo que os outros tropecem e caiam. Quando vocês se sentarem para comer, a preocupação principal não deve ser alimentar-se, mas compartilhar a vida de Jesus. Meu Deus, que lindo! Tanto sejam sensíveis, portanto, vocês sejam sensíveis e educados com os outros que estão aí junto à mesa. Não comam, façam ou falem. Deixa eu voltar aqui. Não comam, não façam ou falem nada que interfira na livre troca de amor cristão. Cara, que tremendo isso aqui. Vamos dar uma paradinha aqui, João. Meu Deus do céu. A questão da mesa, João, para Paulo não é comer. A questão não é o alimento. É a relação. É a relação. Ele diz aqui no versículo 17, rapaz, isso aqui merece porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz. E alegria no Espírito Santo. Se por causa de uma comida, da disputa de uma comida, eu vou entristecer a minha relação com meu irmão, é melhor que eu nem coma. Sim. Que eu sento na mesa, que eu sorria com ele, que eu espero ele pedir. E especialmente se você é o anfitrião, deixe que o outro peça a comida, dê a sugestão, mas deixe ele peça de repente. Aquilo é contra os princípios dele, né? Uhum. Você põe na mesa o que quiser, mas não, apenas explique o que tem e deixa ele serviço daquilo que lhe satisfaz melhor, para não contristá-lo. Paulo está tratando disso aqui. Por conta de uma comida ou bebida, a gente está cortando, quebrando relações com os irmãos. Eu lembro de 2 amigos clérigos que viajavam e chegaram, só tinha um restaurante na cidade onde eles pararam na beira da estrada, e a galinha era cabidela. Uhum. O mais ativo sabia que era cabidela, mas só tinha ela para comer e mandou trazer a mesa. E o outro olha e disse, essa galinha tem sangue? O mais velho parou e disse, olha, era para comer sem perguntar, mas já que você perguntou, agora se vire para arranjar comida para nós 2. Ou seja, o legalismo simplesmente deixou 2 homens viajantes com fome por conta de um legalismo, cara. Uhum. Isso também é estupidez. Sim, verdade, João. Eu lembro, eu era menino, um amigo viajava vendendo coisas, assim, espécie de um mascate, caixeiro viajante, e ele estava com seus 2 filhos. E depois de andarem quase um dia todo, eles chegaram onde se fazia uma festa, um baile para São Gonçalo, que era muito comum na Baixada. E nessas festas, todos os dias, o pessoal mata um porco para dar comida para os balhantes e os visitantes.
E ele chegou, a única coisa que tinha para comer era essa carne para a celebração daquela festa. Ele entendeu que a carne, que o porco havia sido morto, em oferenda ao santo, e olhou para os filhos e disse: vocês podem comer, vocês não são batizados, eu não posso comer. E eu vou ficando com fome. Como é pequeno isso, né? Eu vou ficando com fome. Mas a consciência dele, né, João? A questão da consciência. Ele, ainda bem que estava com os filhos. Imagina se ele tivesse abstido publicamente diante dos outros que estavam ali. Então, coisas dessa natureza, eu estou contando apenas porque são causos e casos que acontecem realmente nessa caminhada. Mas, voltando aqui, o que Paulo está dizendo é: por comer ou por beber, não entristeça o teu irmão, a relação com ele é muito mais preciosa e Deus não leva em conta aquilo. Eu tenho testemunho de um amigo que foi visitar um irmão, que há muito tempo não ia na escola bíblica. Chegou na casa dele e está sentado tomando 2 cervejas lá no quintal. Ele entrou e não criticou porque ele não estava indo à igreja, ao culto. Ele chegou, sentou na mesa e traz um copo para mim. E ele trouxe o copo, a esposa trouxe o copo, e o irmão que estava lá parado, tomando, olhou para ele e disse: vai tomar comigo? Disse: vou, sou teu irmão. Se você está tomando, por que eu não posso tomar contigo? Você vai fazer isso comigo? Vou. Eu vim aqui te visitar. Eu te encontro aqui tomando uma cerveja. Eu vou tomar contigo porque eu sou teu irmão, não porque eu seja dado a cerveja. Eu vim tomar contigo. Eu vim te visitar, então eu vou estar contigo aqui nesse momento. Eles tomaram aquela cerveja e depois ele pede à esposa que traga as demais que estavam na geladeira, no freezer, e as quebrou todinha no muro. E a partir de hoje eu não tomo mais porque eu entendi o amor de um irmão para com o outro. Olha que loucura, hein, cara? Entende, João? Né? Sim. Você conta essa história. Se há algum rígido de pensamento, por exemplo, nos ouvindo, já está escandalizado. E nem esperou o fim da história, né? Mas é o que Paulo disse: eu me fiz de tudo para ganhar a todos. Sim. Eu me sentar na mesa de um bar, eu não tomo, nunca tomei e não tomo. Sentar na mesa de um bar, aguardar que aquela pessoa com quem eu fui tratar. E eu fui tratar, não foi de negócio, eu fui tratar com ele, sobre a vida dele. Só eu sentar ali pacientemente e esperar que ele tome a sua cerveja, eu já estou conquistando ele, eu já estou atraindo a presença dele para me ouvir. Mas, infelizmente, os nossos escrúpulos muitas vezes não nos permitem entrar ali onde está um irmão, porque o ambiente é um ambiente espúrio, né? Não é o que Paulo está dizendo. Paulo está falando de amizade a ser conquistada por comer ou por beber, ou por não comer e não beber. É isso? Sim, João. Voltando aqui só um pouquinho, né? A coisa mais importante que acontece numa refeição não é a comida que comemos, mas o relacionamento que cultivamos. Se a gente estiver atento para esse culto que acontece na mesa, né, João? Outro dia eu estava dizendo para uma pessoa que comer é cultuar, que uma mesa deve ser um culto. E numa mesa, o mais importante que acontece, a gente vê uma contradição disso na igreja de Corinto, que bagunça que acontecia lá, né? Deixavam de cultuar naquela mesa ágape, né? Para fazer uma bagunça. Antes disso, Salomão já vem dizendo: para com a tua glutonaria, enfia uma faca na tua garganta. Na presença do rei, faca na garganta. Para tu acabar com essa glutonaria. E por toda a Bíblia a gente encontra exatamente, porque a glutonaria não é o tanto que você come, é a avidez com que você come. Sim. É a forma descortês com que você se comporta diante daqueles que estão contigo. Sim. Não é o volume da comida que você absorve. Na verdade, é o comportamento que você tem na mesa. Sim. E aí, por toda a Bíblia, nós vamos encontrar falando sobre a glutonaria, que na verdade é pecado. Sim. Pecado não é de levar para o inferno. Pecado contra o teu irmão, pecado contra os princípios éticos, pecado contra qualquer coisa. Sim. Porque é antiético. Sim. João, eu era um jovem pastor há 40 anos atrás. E o pastor que eu auxiliava, ele me dizia assim: Renato, numa mesa, se houver pessoas nobres e pessoas pobres,
E se você for anfitrião, sirva ao pobre. Sirva ao pobre os melhores pedaços. Porque talvez... Sabe, é aqui, João, a questão não é comida, a questão é relacionamento. Se a gente estiver atento a isso, cara, a gente vai ter refeições assim, sem palavras para dizer a grandeza delas, né? No próximo bloco eu vou falar de uma atitude dessa, que eu achei muito linda. Ok. Que a gente está fechando. A gente vai ali e volta já já. Olá, gente. Que capítulo instigante esse capítulo 14. Olha, eu já li essa carta inúmeras vezes. Inúmeras mesmo. É um sem número de vezes. Mas nunca tinha parado para prestar atenção nesse capítulo 14 quanto eu estou fazendo nesse momento, João. Cada lição, cada ponto tão importante da nossa cultura de fé, que, cara, eu prometo que eu vou continuar pensando sobre isso durante a semana toda. Isso aqui vai ficar rodando dentro de mim como é hábito, né? Isso eu tenho dito para alguns amigos, quando falo do programa Café com o Bispo, que foi a maior faculdade de teologia que eu já fiz na minha vida. Olha que eu venho fazendo, participando de seminários, fazendo inclusive intensivos e outros mais, durante toda a minha vida. Mas encontrar os pormenores, encontrar os entrelinhas, o sentido realmente do que está sendo dito, nunca me foi dado em seminário, em faculdade nenhuma. Aqui a gente está, eu creio que o Espírito Santo está nos trazendo com minúcias, coisas que a gente nunca tinha visto. Eu tenho dito, gente, para mim tem sido um aprendizado tão grande, tem me levado, eu não vou dizer que eu tenho crescido, mas tenho mudado muita coisa do meu conceito sobre o que Paulo escreveu para os romanos, não só para os romanos, mas hoje a gente está com os romanos, e nem foi para os romanos, como eu costumo dizer, foi para a igreja que estava em Roma, né? Sim, sim. E, segundo alguns historiadores, a primeira carta que ele escreveu para essa igreja foi perdida lá no Constantino, né? Mas essa outra que ficou, nos tem dado tanta lição gostosa, agradável, descobri tanta coisa linda que estou encantado também, né? Sim. Cara, olha só, eu vou retomar aqui. Você que chegou agora, nós estamos lendo o capítulo 14 da Carta aos Romanos. Eu vou voltar a falar sobre o versículo 21 e aí a gente engata. Quando vocês se sentarem para comer, a preocupação principal não deve ser alimentar-se. A preocupação principal não deve ser alimentar-se, encher a barriga, nutrir-se. Ok? Mas compartilhar a vida de Jesus. A mesa é um culto. A mesa, João, a vida de Jesus está sendo compartilhada. Vamos pensar assim. Eu vou para um restaurante, eu vou para uma churrascaria, e eu começo a pedir jogar no prato de lado, reserva, tudo aquilo que eu não quero. Eu mando cortar e não como. O que eu estou compartilhando com que cliente eu estou sendo para aquela churrascaria, para aquele restaurante? Ou seja, o texto aqui diz que a preocupação deve ser compartilhar Jesus. Então, o meu comportamento cristão deve estar ali. Eu não devo lamber o prato, lógico, alguma coisa que não me agrada, mas eu também não devo pedir só pelos olhos. Eu preciso ir pedindo a proporção que eu vou comendo e sabendo aquilo que eu vou comer. Eu não posso pedir, eu não gosto tanto de língua, mas eu quero provar, eu não posso pedir 2 pedaços de língua para botar no meu prato para deixar um lá. Isso não é compartilhar o cristianismo que há em mim. Porque o cristianismo que há em mim não precisa que ninguém saiba que eu sentei na mesa como crente pelo meu estereótipo, pela roupa que uso, mas pelo meu comportamento, como eu estou comendo. Tanto aos garçons, quanto aos que estão por perto, quanto aos que estão sentados à mesa comigo. Sim. Entendo eu assim. Por outro lado, eu falei que eu queria falar de alguma coisa, é que normalmente quando estamos no aniversário, queremos agradar, fazer bonito para filmagem, para qualquer coisa, mas também é ponto de se fazer a revelação daquilo que está dentro de ti. Eu já contei aqui num programa, mas eu vou repetir agora porque se faz oportuno.
Eu completava 50 anos, acho que sim, estava imbuído numa obra no interior, construindo uma estrada, mas eu completava um ano, não pude vir para casa. Quando eu chego de espanto, chega de surpresa, chega toda a minha família, parentes e etc., para festejar o meu aniversário. Então, era um sábado à tarde, a gente colocou no salão grande que eu tinha na casa lá no interior, e a coisa fluiu, estava tão lindo. E entre os trabalhadores que estavam na construção da estrada comigo, havia um cidadão inexpressivo, quase não falava, ninguém quase sabia o seu nome. Mas ele foi naquele aniversário. Não sei por que carga d'água. Eu convidei todo mundo que estava na equipe trabalhando comigo. E ele foi naquele aniversário. Ele estava ali no meio da multidão, um ilustre desconhecido. Uma pessoa que aparentemente ninguém podia valorizá-lo porque pouco se expressava, não falava, não era um homem da sociedade. E quando estava ali a minha esposa, estavam os meus filhos, estavam os meus irmãos, estavam pessoas queridas, queridíssimas minhas. Mas quando parti o bolo para dar o primeiro pedaço, eu olhei em volta e me veio um sentimento realmente diferenciado daquele sentimento de apenas fazer bonito para as câmeras. Eu pego o pedaço de bolo e nem chamei ele para ir à frente para não constrangê-lo. Saí lá de onde estava e disse: eu quero dar o pedaço de bolo a esta pessoa que eu acabo de conhecer. Esse amigo que está trabalhando comigo esses dias, eu quero prestigiá-lo, dando a honra de ter esse momento comigo. Eu confesso que não era a querer aparecer ou qualquer coisa. Foi um sentimento tão lindo que brotou dentro de mim. Imagina como aquela pessoa se sentiu homenageada no meio daquele povo todo, estando ali toda a minha família. Eu me senti muito feliz em fazer isso. Muito alegre em fazer isso, porque não era um momento de querer aparecer, de fazer bonito para as câmeras. Era um sentimento interior de compartilhar com ele a minha alegria de estar completando 50 anos. Sim, maravilha, né, João? Maravilha, é isso, a mesa é um lugar de compartilhar Cristo. É um lugar... olha, por exemplo, eu vou continuar lendo aqui. Não comam, façam ou falem nada que interfira na livre troca de amor cristão. Não falem nada, não comam nada, não façam nada que possa interferir nessa relação de amor cristão. Cultivem o relacionamento. O relacionamento que vocês têm com Deus, cultivem. Mas não o imponham aos outros. Vocês serão felizes se seu comportamento e sua fé forem coerentes. Mas, se não estão seguros, se percebem que estão agindo de modo incoerente com o que creem, às vezes tentando impor sua opinião ou apenas agradar, vocês estão errados. Se seu modo de viver não condiz com o que vocês creem, então isso está errado. É a minha relação comigo, com minha fé. Eu devo cultivar a minha relação com Deus, mas não a devo impor a quem quer que seja, João. A minha relação com Deus, bispo, e a minha fé tem que transbordar para os que estão perto, não com uma forma de aparecer, mas com uma forma de comunicar a Jesus, conforme o próprio Paulo fala. Sim, aí. De impor uma isso, forma né? de que o Cristo que há em mim seja visto, não por uma questão de snobismo ou de querer evangelizar. Não, simplesmente o meu comportamento normal, natural. É aquilo que falei. Infelizmente, há pessoas que se dizem cristãos que sentam no restaurante e os garçons ficam empurrando um outro para atendê-lo. Porque é antipático, é chato, é abusivo, trata o garçom sem cortesia, reclama da comida porque não veio do seu agrado, e a mesa que está perto também percebe. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que se o nosso cristianismo é autêntico, é verdadeiro, ele deve transbordar até na mesa na hora de comermos, não é isso? Se é de fato Cristo habita em nós, e lá atrás Paulo vem dizendo, se o Espírito que ressuscitou a Cristo habita em vós, ele tem que transbordar na mesa, na comida. A mesa tem que ser um culto.
Não é à toa que o judeu faz da mesa um culto. Sim. Eu aprendi, graças a Deus, a fazer isso. O cristão, não, nem vamos nos referir mais aos judeus, mas o cristão deve fazer da mesa um culto. É o que Paulo está chamando para dizer, deve fazer da mesa um culto. Felizes são aqueles que, em volta da sua mesa, estão os seus filhos e se torna um culto, um momento agradável. Não é apenas fazer aquela oração formal. Eu sempre que os meus filhos estão almoçando comigo, eu deixo livre para quem quiser deles agradecer. Eu acho lindo quando o agradecimento é sincero realmente, não apenas uma formalidade religiosa. É um agradecimento que sai do fundo do coração. E os que estão à mesa se sentem bem. Eu tenho alguém que é agregado à minha família, que veio de um princípio de uma outra crença. Hoje ela senta na mesa e não consegue comer sem pedir que agradeçamos, fecha os olhos para fazer aquilo de forma linda. Por quê? Porque a comida deve ser um culto também, a mesa deve ser um culto. E lá está sendo cultivado naquela pessoa o nosso crer, a nossa fé. Sim, exatamente. Cara, que coisa linda. É um evangelho tão prático, tão possível de ser vivido, João. Para mim a questão é assim, o evangelho ele é completamente possível de ser vivido, experienciado por nós. Há uma certa nuvem sobre a mente de alguém, cara, e eu te digo a verdade e não minto. Viver o evangelho, viver para Cristo, não é uma coisa difícil. É completamente possível. Agora, não será possível, será impossível se a minha mentalidade não for mudada. Se eu não nascer de novo, é impossível. É impossível uma velha criatura servir a Deus com leveza e com prontidão nos princípios dessa velha criatura. O evangelho não é para velhas criaturas. O evangelho é para novas criaturas. É a propositura para se viver como nova criatura. Eu diria que é difícil servir ao diabo. Servir ao diabo deve ser muito difícil. Escravidão, né? Sim. Mas servir a Deus é a coisa mais simples e mais fácil. Agora, o problema, João, é que o espectro religioso é que é uma droga de se viver. É que a gente quer aprendeu por tanto tempo, ou às vezes quer, servir a Deus com um prospecto, com um almanaque, com uma regra, e não com uma conduta de vida. Nós queremos trazer a nossa conduta não como uma forma de viver, mas apenas como um prospecto de fazer aquilo da forma que tem que ser feito. Eu estava falando ontem com a minha esposa, disse, olha, vai ser tema da minha próxima pregação. O Evangelho, eu assemelho ele a uma comida. O que você vê na mesa é a beleza, o cheiro e o paladar. E depois que você ingere, ela tem a responsabilidade de nutrir as tuas unhas, o teu cabelo, os teus olhos, tudo vai mudar. A responsabilidade dela. E muitas vezes mal sabemos, quando sentamos à mesa para comer, que estamos nutrindo o nosso corpo com as necessidades que ele tem. Nós apenas satisfazemos o instinto do estômago. O Evangelho, eu entendo que é dessa forma que ele entra na vida da gente. A gente se encanta ou aceita, e depois que ele está dentro da gente, ele vai mudando a cor do cabelo, ele vai mudando a nossa forma de falar, ele vai mudando a nossa forma de andar. Quem vive o Evangelho vive em novidade de vida. Quem vive o Evangelho e vive na velha criatura, não vive o Evangelho, apenas se enamorou dele, apenas criou um flerte com ele. Quem tem o Evangelho na sua vida como propositura ou como nova vida, é como disse, alimento vai mudando tudo, muda tudo na sua vida. Mesmo que você não se aperceba ou que não foi intencional, eu mudei a minha fala, mas não foi porque o que não foi naturalmente. O Evangelho que está dentro de mim vai mudando. Vai mudando de forma diferenciada. Vai mudando o meu comportamento. Eu lembro de uma história do João Tresbife,
que era um motorista glutão, sentava e pedia 3 bifes aí para mim, senhora. E um dia ele chega e senta no restaurante. E ela disse, seu João, seus 3 bifes? Ele disse, não, só um. Disse, por quê? Disse, não sei. Alguma coisa dentro de mim disse que eu só sei. O que foi que aconteceu com a sua vida? Não sei, mas a mudança está acontecendo. Cristo entrou na minha vida. E hoje eu já não peço 3 bifes, não porque eu queira me regrar, mas porque o meu apetite também foi mudado. Sim. João, veja bem, não é uma questão de mudança de comportamento, é mudança de mentalidade. O comportamento, digamos, é o ponto final da mudança. Isso. À medida que a gente vai mudando a mentalidade da gente, a linguagem da gente muda, a maneira de enxergar as coisas também muda e, por último, muda o meu comportamento. Mas o fato é que o Evangelho não é de uma relação comportamental. O Evangelho vai a um movimento anterior, vai à construção dos pensamentos. Como eu construo meus pensamentos, como eu desenvolvo os meus sentimentos. É por aqui que o Evangelho começa a fazer sua obra efetiva. Às vezes a gente está ligado no comportamento, e se uma pessoa ela é bem disciplinada, ela tem uma relação de disciplina mais avantajada do que outras pessoas, você vai ficar olhando para o comportamento dela, e comportamentalmente ela também é arrumadinha, mas o interior delas é como os fariseus, que Jesus diz, vocês são sepulcros caiados, ou seja, por fora... Está cobertinho de mármore, que é coisa linda. Está tudo bonitinho, mas por dentro, é aqui que o Evangelho opera em nós, é por dentro, muda a nossa essência, ele transforma. Transforma. Ok? Ele transforma, ele não dá um jeitinho no comportamento, ele não gera uma disciplina, ele muda, ele transforma, ele muda a forma de pensar, de sentir, de enxergar as coisas e até de falar sobre elas. É que eu estou te falando aqui, o que eu quis dizer foi que o comportamento é resultante dessa transformação e não da minha vontade própria de fazer. Sim. Não, eu agora sou crente, eu não fumo mais, eu não bebo, eu não... É comportamento, João. É mudança de comportamento por questão da minha mentalidade. Sim. E quando eu falo o Evangelho transforma, essa transformação tira o apetite, porque alguém que diz eu sou crente agora, eu vou deixar de fumar e de beber. A vontade continua ali. Ele está só se disciplinando, não é isso? Quando ele é transformado pelo Evangelho, o apetite e a vontade para aquelas coisas já não existem mais, naturalmente, porque é a ação do Evangelho na vida dele. É verdade, João. Essa ação do Evangelho é que, diferente das implicações culturais que vão observando o comportamento e tolhindo o comportamento, não é? O Evangelho ele vai mudando a natureza. Por isso, exatamente. O novo nascimento, né? Tu lembra muito bem do que Jesus conversa lá em João capítulo 3 com Nicodemos, né? O príncipe da sinagoga, né? Diz Nicodemos, se não nascer de novo. Novo nascimento, né? Novo nascimento é uma ação divina na natureza humana que permite a esse homem reprogramar a sua vida a partir do Evangelho. É pensar pelo Evangelho, é decidir pelo Evangelho, é falar pelo Evangelho. Então, não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de cultura. É ter uma mente dominada por ele... que o conduz para aquilo que é correto. Sim. Talvez se possa sintetizar dessa natureza. Sim, é uma mente pastoreada pelo Evangelho, né? Conduzida pelo Evangelho. Sem contar muito mais de que a companhia do Evangelho na vida de uma pessoa é a presença do Espírito Santo. Sim. E ele vos ensinará. Sim. Ele vos guiará. Sim. Ele vos instruirá. Não é isso? Sim. Então, João, é por isso que uma mesa pode virar um culto.
Na mesa de uma pessoa que não tem a mente transformada, é o lugar de se nutrir. O que Paulo está dizendo aqui, que a mesa daqueles que são tocados, movidos, pensados pelo Evangelho, a mesa é lugar de culto. Não é bem o lugar de se comer, é o lugar de se construir relações. Entende? Se eu não nascer de novo, eu não percebo essas transformações que o Evangelho põe em mim. Então, mesa não é o lugar dos 3 bifes. Mesa não é a casa do João 3 bifes. A mesa é o lugar de se construir amizades, relacionamentos. E se sobrar tempo, eu como. Se sobrar, eu me alimento. Né? É o lugar de se construir relações. É o lugar em onde a minha relação com Deus vai prevalecer. E eu não vou ter que estar impondo coisa alguma para quem quer que seja. Não? Agora, não confundir a mesa que é proveniente, ou seja, do comportamento daqueles que vivem o Evangelho, com aqueles que criaram comportamentos éticos na mesa. Eu conheço, e é sabido que há princípios em famílias em que a mesa é o lugar mais sagrado possível para aquele momento. Mas sair dali, o esculacho está feito, né? Sair dali, o esculacho está feito. Por quê? Porque foi uma regra preparada para aquilo. E quando o Paulo está dizendo aqui, a mesa deve ser um lugar de culto, porque é resultado do comportamento natural daqueles que vivem a Cristo. É isso? Sim, exatamente. Exatamente. E a gente vai assim, João, de glória em glória, caminhando no Evangelho, porque é justamente essa glória que o Evangelho consente para nós de vivermos. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é? Isso era uma canção que ainda na minha juventude eu cantava, né? Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Exatamente isso. O reino de Deus está acima de comida e bebida. O reino de Deus está acima dos nossos biquinhos de crochê. Lembra quando chegaram para Jesus, a comida daqui, o que ele disse? Eu tenho uma outra comida para comer. Ou seja, eu preciso assistir essa mulher que precisa de conhecer o Evangelho. Sim. Deixa a comida de lado e fica aqui na mesa todo mundo, mas eu preciso transmitir aquilo que eu vim para fazer, o Evangelho, para estas pessoas que precisam ver. Sim. João, quando Jesus está no poço de Jacó, era de água que ele estava falando? Estava falando de outra água. Mas foi lá que o discípulo trouxeram a comida. Está aqui a tua comida. Sim. Deixa aí por enquanto, porque eu quero continuar. Sim. João, diante da Páscoa, Jesus, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Acaso Jesus estava falando do cordeiro, estava falando da fibra de trigo, estava falando do vinho que estava no copo? Então, assim, o discurso do Evangelho vai para além da mesa. A mesa seria só uma desculpa. Eu me lembro que quando os discípulos lá a caminho de Emaús, né, Clopas e seu amigo estão indo, que eles param lá na casa de um deles para comer, que os olhos deles se abrem quando o pão é partido na mesa. Então, a mesa fala muito mais de outras coisas do que do pão partido, do que do vinho bebido, do que o cordeiro comido. Fala da experiência mais profunda da mesa, que é esse compartilhar, a troca do amor cristão, né? Cara, isso aqui... É isso que fazemos quando celebramos a Eucaristia, a mesa de Cristo, não é apenas dar pão para comer, para cumprir um segmento religioso. É, na verdade, trazer a Cristo como, na verdade, Ele mandou que fizéssemos. Sim, sim, sim. E é para isso que eu convido vocês para estar no próximo domingo juntos, celebrando essa mesa maravilhosa do Cristo em nossas vidas. É, verdade, João. Um discurso para além dos elementos. Para além dos elementos. Eu tinha um bispo, que hoje já não é mais vivo, né? Que era o bispo da igreja que eu frequentava na minha adolescência, né? Na minha juventude, que era o Robert McAllister. Ele escreveu um livro chamado A Presença Real. Falando da mesa eucarística, ele falava da presença real,
que é algo que vai para além do pão e do vinho. É algo que vai para o corpo e para o sangue. É a experiência da presença real. É que a mesa, ela não é exatamente daquilo que a gente se nutre. É um discurso para além daquilo que aparece. E na mesa eucarística é esse discurso daquilo que vai para muito além daquilo que aparece. Pão e vinho são elementos de uma porta que se abre para acessar o corpo e o sangue de nosso Senhor. Muito bem, gente, vamos iniciar o capítulo 15, que é mais um texto extraordinário. Nós que estamos nos julgando, gente forte no Evangelho, precisamos estar atentos para que sentirmos-nos fortes no Evangelho não gere em nós arrogos de soberba, de vaidade, de presunção, porque fortaleza no Evangelho é sinônimo de paciência, de longanimidade, de domínio próprio, de compaixão. Né? Olha só, cara, o capítulo 15, versículo 1, você que está nos acompanhando aí. Aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força, é para servir, não para ganhar prestígio. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre perguntando como eu posso ajudar. Deixa eu dar uma paradinha aqui, João, porque eu acho que aqui vai dar pano para manga, né? João, eu estou na igreja, você está há mais tempo na igreja do que eu. Mas nesses últimos 40 e tantos anos que eu estou na igreja, eu tenho visto que há uma compreensão e um entendimento sobre a força que o Evangelho produz na vida das pessoas e, ao invés de produzir paciência, longanimidade, domínio próprio, compaixão e etc., que melhore a minha convivência com aqueles que são mais fracos, eu tenho visto os mais fortes humilhando os mais fracos. Para arrogância, para prepotência, eu estou pensando aqui, lendo o texto quando Paulo diz, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Uhum. Pensemos que um agricultor de soja produza muita soja e armazene ela sem a venda, sem a distribuição para alimentação, ela serve para quê? Simplesmente para o seu deleite, para o seu arrobo. Foi isso que Jesus Cristo disse quando... Vai acabar apodrecendo. Não, né? Quando aquele cidadão disse, minha alma, tu tens tanta coisa, eu vou constrói celeiros e guarda. Sim. Paulo está falando de uma fortaleza ou de uma robustez aqui, que não é uma fortaleza, ele fala de uma robustez que para nada serve se eu simplesmente exibir. Se for só para exibição. Não adianta, ninguém é forte simplesmente para mostrar musculatura. Paulo está chamando a atenção dizendo, se você é forte, suporte a fraqueza do outro. Para que eu tenho força se eu não vou ajudar a puxar aquele... Eu falei, para quê? A nossa força não é para esmagar, né, João? Não é para estender a mão e levantar. Exatamente, não é para esmagar. Como eu disse, o criador de soja não é para ter no seu depósito, o produtor de soja não é para ter no seu depósito milhões e milhões de toneladas de soja. É para produzi-la e fazer com que ela circule e alimente muita gente. Ele tem sua compensação, lógico. Então, quem tem força, quem é forte... Não é para sair exibindo nem esmagando ninguém. Paulo diz aqui, vocês que são fortes, ou nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. A minha robustez não deve ser para esmagar ninguém, nem tampouco para exibir, mas, na verdade, para trazer aqueles que estão fracos, puxar aqueles que estão caindo lá no fundo do poço. Eu tenho força, eu dou a mão e levanto.
mas só para me exibir enquanto ele está morrendo lá no poço, afogado, está na lama sem poder sair, eu estou aqui só olhando, sorrindo e mostrando a minha musculatura. Estou falando isso do ponto de vista comum. Ele está falando, Paulo, do ponto de vista daqueles que vivem o Evangelho, têm segurança no Evangelho que vivem e devem viver esse Evangelho, todavia, trazendo aquilo que recebe como força, como robustez na fé, aqueles que estão em dificuldade. Sim. É isso? Sim. A pergunta, João, que na minha versão está é: como eu posso ajudar? Como eu posso facilitar a sua vida? Porque os mais fortes, eles precisam ter uma compreensão mais dilatada, não usando sua força para esmagar a fraqueza de quem é fraco. Como eu posso ajudar é a pergunta que cabe aos mais fortes no caminho da fé. Todavia, não é assim que nesses últimos 40 e tantos anos, eu tenho visto, na maioria das vezes, eu digo maioria, na minha experiência pelo menos, é que gente forte tem esmagado gente fraca. Gente forte tem impedido que gente fraca seja salva. Será que vive no domínio do Evangelho de fato ou vive no domínio da religião? João, isso é coisa da religião, não é coisa do Evangelho. Quem foi interferido pelo Evangelho tem essa compreensão. É coisa do título ministerial. É coisa de um cristianismo que não há o Evangelho nele, o cristianismo constantínico, né? Quer dizer, vive sob a sombra de um cristianismo esmagando os outros. Sim. Então não é o Evangelho. Nós acabamos de falar no capítulo anterior que o Evangelho tem um pendor para essas coisas de ajudar. E Paulo está chamando vocês que são fortes, vocês que vivem, têm a mente transformada. No capítulo anterior ele diz assim, num dos capítulos passados, mas transformai-vos. O transformar, renovar o entendimento, é entender que aquele que precisa de mim, se eu tenho força, para que eu tenho força? É para exibir? Não, eu tenho força para resgatar aqueles que estão caídos, que estão na lama. Então, essa história de esmagar, se propalar, clérigo em alto padrão, com títulos, subtítulos e mais alguma coisa em cima disso, para esmagar, para esnobar. Gente, eu não vou em qualquer lugar e faço questão de ser chamado de pastor. Porque o meu pastorado tem que ser visto como pastorado e não como titularidade. Não, o pastor fulano chegou, não, chegou um amigo de vocês. Me vejam como um amigo, como alguém que chegou aqui para ajudar e não para pastorear clericamente, mas para pastorear de forma humanamente. Se eu tenho um pastorado nas minhas costas, não é para exibir e nem para afrontar ninguém. É para pastorear. E pastorear é pisar na lama, é socorrer o que está fraco, é atender a necessidade daquele que está necessitando e eu posso atender. Não é? Isso é viver o Evangelho. Sim. E um pastorado tem que ser moldado pelo Evangelho de Cristo. Sim. Olha o que Paulo faz. Quem ele traz para essa conversa? Versículo 3. Foi o que Jesus fez. Ele não facilitou as coisas para si mesmo, evitando os problemas alheios, mas sempre estava disposto a ajudar. Ou seja, a vida de Jesus, que é um modelo inspirador para nós, ele não facilita as coisas para ele. Ele facilita as coisas para aqueles que estão ali, andando com ele, caminhando com ele, vivendo com ele. Ele estava disposto a ajudar. Assumo os problemas dos problemáticos. Assim as Escrituras apresentam a questão. Ainda que isso tenha sido registrado nas Escrituras há muito tempo, estejam certos de que foi escrito para nós. Deus quer que o seu chamado firme e permanente, combinado com o conselho caloroso e pessoal das Escrituras, venham a nos caracterizar,
mantendo-nos alerta para o que ele vier a fazer. Que o nosso Deus fiel, imutável, pessoal e caloroso desenvolva a maturidade em vocês, de modo que possam estar um ao lado do outro, assim como Jesus se põe ao lado de cada um de nós. Então seremos um coral, não apenas nossa voz, mas nossa vida cantará um hino maravilhoso em perfeita harmonia ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, não é uma questão, João, de um canto solo. A vida não é um canto solo. A vida é uma sinfonia que chama um coral de vozes diferentes para compor essa canção, esse hino de louvor. A poesia desse texto também nos remete à seriedade e à profundeza do Evangelho na nossa vida, que não é um Evangelho de franco-atiradores, de duetos, mas de coral, onde todo mundo tem a sua canção, que pode juntar as vozes, diferentes vozes, para compor essa linda melodia. Isso é fabuloso, porque o Evangelho me traz para o coletivo, não traz para essa linguagem moderna, quer dizer, eu sou a igreja, vírgula, que eu sou a igreja, eu sou parte da igreja, eu sou membro deste corpo, mas eu não sou o corpo. Um dedo não pode arrogar-se de ser corpo. Ele é parte desse corpo. Ele é corpo quando ele está composto com a perna, com o joelho, com o nariz, com os olhos, com a orelha. Nós somos diferentes partes desse corpo. O Evangelho está tratando do corpo, da relação de existência do corpo, não da existência do membro, do pedaço do corpo, mas de todo o corpo. Então é preciso ter paciência. Meus olhos precisam ter paciência com a minha mente ter paciência com os meus olhos, porque meus olhos às vezes me traem. E a minha mente me guia. Então meus olhos traidores precisam serem contemplados com compaixão pela minha mente, que enxerga mais do que os meus olhos enxergam. Então, assim, a gente vive essa relação de corpo. Se a gente pensar num evangelho onde eu subsisto sem o corpo, eu serei só um dedo no formol, em cima de uma cristaleira, é só um dedo no formol, não é corpo. E aqui Paulo parece que está trazendo essa relação de corpo, né? Onde um coral deve cantar essa linda canção. Por toda a carta escrita aos cristãos de Roma, Paulo invoca o exemplo de Jesus Cristo, percebe? Uhum. Por toda a carta, ele invoca o exemplo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo certa vez disse, eu vos dei o exemplo, lembra? Eu vos dei o exemplo. Então, Jesus está caminhando no deserto e uma multidão seguindo ele. 5 horas da tarde, os discípulos chamam e dizem, mestre, despede essa multidão porque já é tarde e eles vão morrer de fome pelo caminho, se ficarem até de noite, por aí vão se perder no deserto. Jesus manda eles dar de comer. Filipe disse que não tinha padaria com pão suficiente, não tinha restaurante que suprisse 5.000 pessoas. Então lhe apresentam 5 pães e 2 peixinhos, né? Uhum. Aí Jesus pega um pedaço do peixinho e o pão se separa, vai lá para a montanha comer o dele, só se vira com o restante aí. Foi assim que ele fez? Não. Eu vos dei o exemplo. Uhum. Infelizmente, nós vivemos hoje um momento em que muitos pegam o seu pedaço de peixe, o seu pãozinho, sobem lá para um monte e vão comer sozinho e deixam a igreja dividir, o corpo dividir o restante, que não dá para todo mundo. Uhum. Jesus disse, eu vos dei o exemplo. Ele pega
primeiro manda todo mundo sentar, ou os discípulos organizarem, e fica ali, ele não come, ele não tira o pedaço para si, o melhor pedaço para si, ele não prefere a cabeça do peixe que estava ali, ele decide que todos se sentem, que todos comam, e ele comeu com eles. Porque ele ali não era um divino, era um homem, e ele comeu com eles. Essa é a nossa missão como pastores, como líderes, se igualar e estar ali por perto. Há um ser humano nos dias atuais que é político no estado de Santa Catarina, e eu vi algumas mensagens dele. Ele hoje é deputado federal. Ele era prefeito de Colatina. E ele andava de bicicleta. E é um homem de curso superior e tudo, e perguntaram para ele: você é o prefeito andando de bicicleta? Ele disse: eu sou apenas um funcionário público como todos vocês. Tenho apenas a responsabilidade de administrar, mas não sou melhor do que nenhum de vocês. Então, como vocês andam, eu posso andar. Exposto na rua, andando, eu vejo cada um, vejo o que está acontecendo, o que precisa ser feito na cidade. Ele permeava a cidade de bicicleta. Um ser humano comum, como qualquer outro, era o prefeito da cidade. Normalmente nós que aprendemos tudo isso aqui que Paulo está dizendo, aprendemos ou lemos, né? Porque aprender é pôr em prática, né? Não pôr em prática é apenas decorar, armazenar, mas aprender é quando você põe em prática. Então, é uma oportunidade que temos de nos vermos no espelho dessa palavra para praticarmos exatamente aquilo que devemos praticar, como dominados pelo Evangelho e como comissionados para fazer a obra, liderarmos pessoas que precisam da nossa mão, precisam da nossa força para crescerem também. Sim, um pouquinho antes, João, lá no capítulo 12, Paulo está nos animando a enxergar o melhor que há em todos, a descobrir o melhor. Essa relação do capítulo 12, ela vem transbordando para o capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, porque a atividade mais nobre que nós vamos encontrar na nossa relação no corpo é encontrar o melhor que há em todos, a partir de encontrar o melhor em nós. Não para explorarmos, encontrar o melhor que há nele, não para explorarmos. Sim, porque o texto nem me permite pensar de forma diferente. Né? Eu te falo isso porque, infelizmente, eu tive a oportunidade de conviver com clérigos que gostavam de ir na casa de quem tinha vaca porque tinha leite, de quem tinha um pomar, de quem tinha um pomar porque tinha fruta, entendeu? Estou falando disso. Mas não é disso que o texto está falando. Tu fala da descoberta do melhor que há na vida dessa pessoa. João, há pessoas que se punem, porque assim, seu senso de merecimento está tão baixo, que elas se punem porque está tudo bem na vida delas. E elas não conseguem admitir, desfrutar daquilo, porque a imagem delas para elas mesmas é tão ruim que elas se sentem não merecedoras. E a nossa atividade é encontrar o melhor que essa pessoa tem na vida dela, não o melhor para me facilitar. Mas há pessoas que estão tão perdidas delas mesmas, e quando você chega trazendo notícias sobre ela, elas acabam se encontrando. Então, essa tarefa, ela parte de mim, se eu encontrei o melhor em mim. Então, deixa eu te dar um testemunho. Eu já me encontrei dessa forma. Sabe? Eu comprei uma máquina, eu já tinha comprado algumas, e comprei uma máquina nova, uma máquina de abrir açude. Sim. E quando eu olhei aquela máquina nova lá no meu pátio, as minhas pernas tremeram, porque eu não me sentia merecedor daquilo. Ainda bem que vocês estavam me acompanhando ali e oraram comigo e me fortaleceram, e mal eu sabia que aquelas máquinas, inclusive aquela que havia chegado, era protagonista de um desenvolvimento numa região que hoje é notório em todo o mundo. Mas eu tremi nas bases porque eu não me sentia merecedor de possuir ou de administrar aquele maquinário todo. As pernas tremeram, eu chorei muito. Era uma máquina de muita grandeza, né? Era, há 20 anos atrás, de R$500 mil.
foi o custo dela, quase 500 mil reais, e não era só o valor monetário, era aquele objeto imenso diante de mim, e eu nem carro de brinquedo eu tive quando infante, imagina possuir uma máquina daquela, né? Teve que puxar latinha, né? Nem consegui fazer sandália, com corte de sandália para fazer no palito, aquele carrinho, com uma lata de sardinha, que até sardinha era escassa na região, entendeu? Eu me vejo diante daquilo. Ainda bem que alguém perto de mim conseguiu ver e me animar para fazer aquilo. E Deus foi muito maravilhoso comigo, que me deu a oportunidade de desenvolver uma região que hoje eu não me engrandeço, não me ensoberbeço, mas eu louvo a Deus por ter sido realmente um instrumento para fazer aquilo, né? Mas aconteceu comigo. Sim. Eu não me senti merecedor daquilo. Sim. Então, nossa missão, João, é ajudar essas pessoas que estão perdidas de si mesmas a terem o encontro com o seu melhor. Na verdade, é isso que o Evangelho faz em nós. O Evangelho extrai o melhor que há em nós. Deus, por meio do Evangelho, está sempre extraindo o melhor de nós, não o pior. E somos animados a fazer o mesmo nas nossas relações de parceria na vida. Se a nossa vida não é para facilitar a vida dos outros, nós não estamos caminhando com o espírito do Evangelho. Com uma ressalva, enxergar o melhor que há no outro, não apenas para fazê-lo se engrandecer ou qualquer coisa. Lembra quem era o homem que foi ter de noite com Jesus? Era o principal da sinagoga. E Jesus não disse, você é o principal da sinagoga, você é um cara que tem o estudo, você é um cara que tem o conhecimento, você é um cara que lidera. Não. Jesus só questionou ele. Tu tem toda essa função e não conhece o que tu queres saber? Então desce para cá. Jesus via nele qualidades, todavia precisava ensinar como caminhar sem tentar ensoberbecê-lo, né? Sim. Sim, João, é que na nossa cultura é assim, elogiar o outro, para muitos equivale a levá-lo ao estado de soberba. O que eu estou te dizendo é muito pelo contrário. No Evangelho, encontrar o melhor do outro não é ensoberbecê-lo, mas é tirá-lo desse patamar de fracasso que muitas vezes a alma dele se encontra. A nossa missão não é piorar a vida das pessoas, é melhorar. Eu tenho um sobrinho, um dia desse ele estava numa reunião com a gente lá em casa, e ele disse, eu quero dar um testemunho aqui. Eu cheguei aqui pedindo uma vaga, eu estava tão desesperado, chateado, o meu pai não me dava oportunidade nenhuma, eu cheguei chateado e disse, me arranjou uma vaga de carregador dentro do teu depósito. Eu olhei para ele e disse, você não nasceu para isso. Você tem muito mais futuro. Ele volta de Brasília um dia desse e diz, tio, eu quero lhe agradecer por aquela palavra de ânimo que você me deu. Eu hoje tenho 2 cursos superiores e administro uma empresa. Porque o senhor enxergou em mim aquilo que nem eu mesmo enxergava. Sim. Aquilo que nem eu mesmo enxergava. Essa é a nossa missão, João, é descobrir o melhor que há no outro. Lembra da história do camarada que era tirador de leite em cima do curral de vacas, que você conta lá da região seropédica? Quando ele disse, tudo que eu faço é pisar em excremento de vaca. Você fez ele ver que ele estava em cima da riqueza aqui. Sim, que ia conduzir a vida dele, Que ia conduzir a vida dele? Sim, lembro, sim, João. Ele mesmo estava ali e não enxergava o melhor. Não. O Evangelho faz a gente mudar de lentes quando a gente vê as coisas, né? A religião não, ela causa miopia na gente. Mas o Evangelho não, ele melhora a qualidade da minha percepção. E eu sou capaz de ver, na vida de um rapaz como esse que você citou ainda há pouco, a possibilidade de mudanças. De enriquecer a partir do ambiente onde ele está. É enxergar esse melhor. É essa a missão que o Evangelho deixa para nós. A vida das pessoas não pode piorar com a nossa chegada na vida delas. Tem que melhorar, João. Ou tem alguma coisa errada, ou esse Evangelho está sendo mal contado, né? Ou não é o Evangelho, é apenas uma farsa religiosa, né? Exatamente, pode ser. Pode ser até o cristianismo, mas não o Evangelho. Né? O Evangelho está indo para muito mais além. Não o cristianismo do Cristo, mas o cristianismo do Constantino. Esse foi um veneno na vida da igreja, né? Oh, meu Deus do céu, até hoje a gente sofre esses horrores. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, está faltando um minutinho aqui para a gente terminar.
Eu quero agradecer a super audiência de vocês, pelo carinho, por estarem nos acompanhando, ouvindo. Eu tenho andado por aí e tenho recebido tão boas palavras, tenho tido tão boas notícias, João. E eu quero agradecer o carinho de vocês que estão empenhados em enxergar o melhor em nós. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Domingo próximo que vem é dia da nossa mesa eucarística, a partir do encontro das 18h30, né? 3 de novembro. E eu quero convidar você para estar conosco aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, bem pertinho da Curva 90. Eu espero por você a partir das 18h30. Shalom para vocês, muito obrigado por terem nos tolerado até então. Um bom domingo, gente. Paz.